Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. E já vimos que esse tudo que ele tem, na próxima cena, está aí resumido em dois aspectos. O que ele tem de bens e o que ele tem de filhos. Bens tipificando os nossos dons e filhos tipificando nossas virtudes. O que temos, dons, e o que somos, virtudes. Essas duas coisas foram tocadas. Agora, a expressão tua mão, no versículo 11, é Satanás se referindo à mão de Deus. E a expressão tua mão, no versículo 12, é a mão de Satanás tocando a vida de Jó. Muito impressionante esses dois versos colocados juntos. Porque nós poderíamos perguntar, afinal de contas, qual mão tocou Jó? No sentido estrito e específico, a mão de Satanás. No sentido maior e mais amplo, a mão de Deus. Porque conforme falamos, a mão de Satanás não tem permissão e autonomia ou liberdade alguma de tocar a vida de nenhum dos servos de Deus. Então, quando a mão de Satanás toca Jó, verso 12 é a mão de Satanás. Por trás da mão de Satanás, nós temos o verso 11, a mão de Deus. Queridos irmãos, não há descanso e segurança mais absoluto para as nossas almas do que este. De sabermos que a única mão que nos toca, em última análise, é a mão do nosso Senhor. Mão soberana, santa, como disse o poema, mas traspassada. Não apenas mão que é soberana e santa, mas é aquela mesma mão que foi traspassada. Essa é a mão que nos toca. Use o Senhor o que Ele quiser usar. Ele não usa apenas Satanás. Ele usa o mundo, Ele usa as circunstâncias, Ele usa até mesmo os nossos irmãos para tocar nossas vidas de modo transformador. Se fôssemos dar, e vamos dar, como já fizemos em outras oportunidades, um título para o que estaremos compartilhando em todas essas sessões, esse título seria O Redemoinho Transformador de Deus. O livro de Jó é uma história do redemoinho transformador de Deus. Deus vai tirar Jó de um nível de perfeição e vai conduzir Jó a um nível superior de perfeição. Porque conforme falávamos, perfeição na Bíblia não é linear, estática. Perfeição na Bíblia é um conceito dinâmico. Como sabemos? Por exemplo, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do nosso Senhor, o que ocorre conosco? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Por isso falamos que aquela figura do redemoinho é tão significativa. Por um lado, ele é destruidor, coloca nossas vidas de cabeça para baixo. Ele pode ser intempestivo. Em um só dia, uma catástrofe na vida de Jó. Mas esse é um lado do redemoinho. O outro lado do redemoinho é que ele eleva o que está na terra para os céus. E como Jó expressou isso? Nós já vimos. Eu te conhecia só de ouvir. Eu havia ouvido de ti. Numa outra maneira de colocar a mesma coisa. Mas agora, meus olhos te veem. Jó foi elevado de um nível de perfeição. Era perfeito ou não era perfeito? Era perfeito. Reto, justo, íntegro, perfeito, temente a Deus, se desviava do mal. Já vimos. Era perfeito. Em um nível. Por causa do redemoinho transformador de Deus, Deus elevou Jó a um nível muito superior de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, de realidade espiritual em Deus. Então nunca percamos isso, porque não há sombra de dúvida que essa é a chave do livro de Jó. Queridos irmãos, há muitos comentários sobre o livro de Jó. Dá para você encher uma estante. Mas a maioria deles não é bom.
E sabe por quê? Porque a ênfase está no sofrimento. Então, se você pudesse dar um título para a maioria dos comentários, o título seria assim: Por que sofre o justo? E esse não é o tema do livro de Jó. Esse não é o assunto do livro de Jó. O assunto do livro de Jó é o trabalho transformador de Deus. Se quisermos colocar em uma única palavra, qual é o tema do livro de Jó? Que palavra escolheríamos? Bíblica. Filiação. O que é filiação na Bíblia? Amados, agora nós já somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3. Paulo em Colossenses 2 vai dizer que nele nós já estamos aperfeiçoados. Sabe qual é a ideia? Nele já recebemos vida completa. Um nível de perfeição. Mas então, o que o Espírito Santo veio fazer em nós? Bastava que ele fosse o selo de Deus em nossas vidas e ponto final. Mas nós sabemos que não é assim. Esse mesmo Espírito que nos sela, ele veio nos selar e morar em nós com um propósito único. Qual é seu propósito? Fazer com que os filhos possam ter o semblante do filho. Fazer com que o caráter dos filhos seja feito semelhante ao caráter do filho. Sabemos que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Mas qual é o verso seguinte, 29? Qual é seu propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou. Então, irmãos, apesar de nossas birras, muitas vezes, apesar de nossos jogos emocionais, muitas vezes, apesar de nossa incongruência, muitas vezes, até apesar de nossos questionamentos, também muitas vezes, Jó fala 6 porquês no capítulo 3. Nós vamos examinar. Quando a poesia de Deus começa a ser escrita, a crise já foi precipitada, a crise repentina, agora Deus vai passar ao processo gradual. Nos primeiros capítulos, a lixa grossa passou na madeira. Mas a partir do capítulo 3, as lixas de polimento. Quando então o Senhor vai levando Jó de glória em glória. Na experiência de Jó, ele está afundando. Na experiência de Deus, ele está subindo.